dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Nossa saudação a cada um de vocês, às suas famílias que sempre nos acompanham nas nossas reflexões do Evangelho no dia a dia. Nós iniciamos um tempo especial, o tempo de preparação para a Páscoa da Ressurreição. E hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, nós celebramos então um dia depois da quarta-feira de cinzas. Então, quinta-feira depois das cinzas. Para que bem possamos celebrar esse dia, refletir esse nosso caminho de conversão, nós temos então o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos de 22 até 25. Disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Meus caros irmãos e irmãs, Jesus anuncia nesse trecho do Evangelho, pela primeira vez, a necessidade da sua paixão aos discípulos, que acabavam de lhe referir a opinião do povo sobre ele e de proclamar a sua fé. E Jesus ele reserva este ensinamento para esse pequeno grupo de discípulos, aqueles mais próximos, aqueles mais íntimos. Mas a todos ele ensina o caminho a seguir por quem pretende tornar-se seu discípulo. É bom primeiro que se diga que, conforme os costumes de então, quem decidia tornar-se discípulo de um rabi, de um mestre, ele caminhava atrás, seguindo os seus passos, para aprender. Agora, à luz desse Evangelho, quer dizer, para aqueles que querem seguir Jesus, ele apresenta o caminho da abnegação, um caminho de esvaziamento, um caminho da doação, um caminho da morte, caminho de cruz. Era frequente, sob a dominação do Império Romano, que uma pessoa que fosse condenada, ela carregasse o braço transversal da cruz desde o lugar onde que ela havia sido condenada para o lugar onde que ela seria executada. Tratava-se, pois, de uma imagem muito realista para os discípulos, no sentido de que seguir a Cristo era viver como condenados à morte pelo mundo, prontos a enfrentar o desprezo de todas as pessoas. Mas é a morte de Jesus, a sua cruz, que nos dá a vida verdadeira. Por isso é que devemos sempre estar prontos a perder tudo, que de nada serve, se não alcançarmos a vida. A ideia que transporta no Evangelho é morrer para viver. A gente pode pensar que seja uma atitude absurda, mas a nossa salvação é fruto do extremo sacrifício de Jesus. Alguém pagou preço alto pelo resgate de vocês. Leiam lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Essa era a catequese ensinada aos primeiros cristãos. Nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para as nações. Aos discípulos de Jesus cabe trilhar o caminho percorrido por ele, que é o caminho, quando ele fala do seguimento, é o caminho da doação, é o caminho de cada dia a gente ser capaz de a gente consumir, de a gente gastar a nossa vida pela causa do Evangelho, pela causa do amor, pela causa da solidariedade, pela causa da fraternidade. Esse é o sentido do que Jesus quer colocar nos corações dos discípulos e em cada um de nós. À luz desse trecho do Evangelho, nós poderíamos nos perguntar, de fato, quais são os seus projetos pessoais?
Quais são os projetos de Jesus? Para você, para mim, para todos nós, para sua família. É bom que a gente pense à luz desta provocação do Evangelho desta quinta-feira. Seguindo o nosso itinerário de reflexões após quarta-feira de cinzas, na sexta-feira, então dia 16 de fevereiro, nós vamos rezar e refletir com o evangelista Mateus, o capítulo 9, versículos de 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Veja, meus caros irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus, eles são acusados de não jejuarem. E Jesus responde dando a entender que, com ele, começou um tempo diferente. Começaram os tempos messiânicos, o tempo das núpcias, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, o tempo da alegria durante o qual não se jejua. Por quê? Porque o esposo, que é ele próprio, está presente. Ora, à luz disso, é bom a gente fazer uma reflexão mais ampla. O jejum, ele começa a reentrar na nossa cultura atual, por razões de dieta, de estética, ou então aconselhado por certas formas de religiosidade, como origem, de modo especial, das religiões do Oriente. A Igreja, como sempre, ela também recomenda o jejum, particularmente nesse tempo que nós estamos agora, o tempo quaresmal. Mas podemos entender, às vezes, mal as motivações, ou até cair num certo egoísmo, ou então num certo orgulho. Por isso que a Igreja, ela alerta para duas dimensões fundamentais do jejum, que é a sua referência a Cristo e, obviamente, a sua dimensão da solidariedade. E eu quero explicar isso, para ficar muito, para termos uma clareza, uma consciência real do sentido do jejum. Nós jejuamos porque Cristo, o esposo, como nos refere o Evangelho, ele ainda não está totalmente presente em cada um de nós, nem na sociedade em que nós vivemos. O esposo, sim, ele está pronto, mas nós que não estamos prontos. Ainda não nos deixamos invadir completamente pelo seu amor. Então nós jejuamos para lhe dar lugar em nós, para que possa ocupar toda a nossa existência. Nós jejuamos para nos unirmos à sua paixão. Essa é uma dimensão. Mas também nós jejuamos para nos tornarmos sensíveis à fome e à sede de tantos irmãos e irmãs e para assumirmos a nossa responsabilidade na resolução dos problemas dos pobres e necessitados nesse nosso mundo, que estão muito próximos de nós. Então, a memória da paixão de Jesus não é um simples ritual, mas é um ato de misericórdia, no sentido da palavra do Senhor. Prefiro misericórdia ao sacrifício. Então, a sua paixão é obediência ao Pai, mas também um gesto de extrema caridade, de solidariedade com todos nós. Então, tendo bem presentes essas duas dimensões, nós vamos entender melhor o sentido do jejum, que nos é recomendado, de modo especial nesse tempo quaresmal, que é pedido pela Igreja, e mais facilmente evitarmos cairmos, quem sabe, na busca de uma perfeição individualista e fechada, sem nos preocuparmos com os outros. O jejum, quando bem feito, bem assumido, ele gera exatamente essa perspectiva da abertura para o outro, da solidariedade,
do desejo de nos relacionarmos com os outros. Então, essa dimensão que eu falava há pouco, de nos levar exatamente para essa perspectiva da referência a Cristo, mas ele nos abre para a dimensão da solidariedade. E por fim, meus caros irmãos e irmãs, concluindo o itinerário desta semana, no sábado, depois da quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, nós vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 até 32. Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. E Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, a conversão de Levi, que nos narra o Evangelho do sábado, ele como que concretiza a afirmação de Jesus: eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores para a conversão. E sintetiza toda a ação anterior de Jesus, que está presente nos trechos, enfim, do Evangelho de Lucas. A chamada dos primeiros discípulos, o que era um homem simples, a cura do leproso, sem medo de tocar o leproso no sentido da impureza legal que era prevista, o perdão dos pecados e a cura do paralítico. Então tudo isso, o chamamento de Levi sintetiza toda a ação anterior. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, aqueles que eram tidos pela sociedade como impuros, que estavam possuídos, assim por diante, para a conversão, ou seja, para restabelecer a vida e a vida plena. Agora, então, Jesus ele convida ao seguimento um homem que eu digo assim, duplamente desprezível. Porque, primeiro, é um explorador profissional, cobrava impostos, colocava fardo sobre a vida das pessoas e famílias. E, ora, justamente pela sua profissão, ele colaborava com o ocupante do trono romano, do Império Romano. Na época de Jesus, os cobradores de impostos, como eu falei, eram mal vistos exatamente por estarem a serviço da autoridade romana. Eles se aproveitavam, então, desse trabalho deles, desse ofício, para enriquecer à custa das pessoas, à custa do povo. Os fariseus e seus doutores da lei os taxavam de pecadores. Por isso que Jesus toma uma atitude até ousada, ao convidar um desses fiscais para fazer parte de seu grupo de seguidores. Ademais, aceita o convite para comer em sua casa. Ocasião, então, em que Levi se despede do passado e agora ele presta homenagem ao seu novo Senhor, que é Jesus. Os fariseus, que classificavam as pessoas como puras, impuras, obviamente que com essa atitude de Jesus, chamar Levi um pecador, taxado pelos doutores da lei e fariseus, eles vão se sentir provocados. Eles vão questionar Jesus, e obviamente que Jesus vai esclarecer a sua missão. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Penso que Levi, ele é um modelo do caminho quaresmal, da qual nós somos chamados a percorrer, o caminho de conversão. Ele é um modelo de pecador arrependido e perdoado que se converte em apóstolo. Ele vai receber o nome de Mateus. A quaresma é esse o desejo,
todos nós, né, somos chamados pelo Mestre para a gente fazer o caminho de conversão. Eu sempre digo que nesse caminho de conversão, nós não devemos desejar perfeição. Perfeito é só Deus, só o Mestre. Mas nesse nosso caminho de conversão, de preparação para a Páscoa da Ressurreição, o desafio para nós é a gente assumir na nossa vida as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, assim como assumirmos também na nossa vida todas as nossas virtudes e capacidades, que são muitas. Ou seja, o caminho quaresmal, esse caminho de conversão, é que nós saibamos assumir na nossa vida uma vida de inteireza, sermos por inteiro quem nós somos. Somos pessoas que somos frágeis, que cometemos erros, mas somos pessoas boas, que temos muitas virtudes e capacidades. Então nós queremos assumir quem nós somos. E assim como nós somos, nós queremos nos convertermos em seguidores de Jesus Cristo. Com essa meditação, eu concluo, caros irmãos e irmãs, as meditações desta semana. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês que façam uma excelente caminhada quaresmal. Vamos começar já, não vamos esperar para amanhã. Vamos fazendo esse nosso processo de conversão, de a gente ajustar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para celebrarmos logo mais a Páscoa da Ressurreição. Paz e bem.